Fala pessoal do oitavo ano, e aí, tudo bem com vocês? Vamos lá, galera, o ano tá terminando, mas ainda tem esse quarto bimestre aí pra gente seguir nele. Vamos lá, tá acabando, vamos para a nossa aula 3. Pontuação das ideias coordenadas no texto, tá? Agora a gente vai estudar como pontuar no texto as ideias coordenadas. Primeiro vamos saber o que são ideias coordenadas. Vamos lá. Ideias coordenadas é igual às orações coordenadas. A gente vinha falando sobre a conjunção, né, como fazer os operadores argumentativos, como unir as ideias coordenadas com conjunção. A gente fez isso no bimestre passado. Agora vamos aprender como pontuar, tá? É, é... Isso quer dizer o quê? Que as ideias coordenadas, quando a gente coloca no texto, são ideias que são independentes entre si, tá? Elas não têm nenhuma relação de dependência de sentido, mas elas precisam ser unidas no texto. Eu já falei que um texto, quando a gente escreve ideias, a gente escreve orações, né? Disse isso bem claro, tá? Também vamos perceber que pensamos, também percebemos que quando pensamos em articular as ideias no texto, fazemos com as conjunções essas ligações. O que é articular? É ligar uma ideia a outra, né? A gente faz a ideia 1, vai unir com a ideia 2. Essa ideia 1 é independente da ideia 2, mas eu preciso uni-las. Como que eu faço essa união? Com a conjunção. Agora vamos aprender a fazer essa pontuação. Qual é a primeira coisa que a gente deve saber? Né? Que o sentido trazido pelas orações coordenadas são as mesmas no texto. Portanto, quando escrevemos ideias coordenadas, escrevemos orações coordenadas, isto é, independentes em sentidos. E pontuar correto com a vírgula no texto é o mesmo que o pontuar correto a oração coordenada. Isso eu estou pensando nas ideias coordenadas, tá? Eu vou pontuar as ideias coordenadas com vírgula, tá? Quando eu mudo depois de ideias, né, são independentes de sentido, mas tem uma relação. Quando eu mudo depois de ideia, quero trazer uma ideia nova, aí eu ponho aquele ponto continuativo ou ponto final. Mas eu estou pensando aqui em pontuar com vírgulas. Vamos ver como que isso ocorre, como que isso vai funcionar. Pontuando as orações coordenadas. Nós sabemos que as orações coordenadas se dividem em assindéticas e sindéticas. As assindéticas não têm conjunção coordenativa e as sindéticas já têm conjunção coordenativa. Nas assindéticas, como que eu faço a pontuação? Tá? Se eu for uni-las no mesmo período, eu preciso fazer a separação delas com vírgula. Vamos ver no exemplo que está em azul aí. O garoto chegou, guardou seus objetos, debruçou sobre a mesa sem nada dizer. Vamos pensar aí. O garoto chegou. Primeira ideia. Sentido completo. Indicando certo. A mensagem está clara. O garoto chegou. Ponto. Guardou seus objetos. A ideia está clara. Sentido completo. A mensagem está clara. Que ele guardou os objetos. E, continuando, debruçou sobre a mesa sem nada dizer. Então observa aí que debruçou sobre a mesa sem nada dizer também tem uma ideia completa. A mensagem está clara. Nenhuma mensagem depende da outra para fazer sentido, tá? Agora, na sequência do texto, a gente tem um ordenamento de ações. Primeiro, para ele guardar seus objetos, ele primeiro tem que ter chegado. Para ele debruçar sobre a mesa sem nada dizer, ele primeiro tem que ter chegado, né? Então tem uma sequência de ações. Por isso que essas orações estão todas num período só. Por mais que elas tenham mensagem completa, né? Não está dependendo de a primeira oração, não depende da segunda, nem a segunda e terceira em relação ao sentido.
No texto, elas precisam estar no mesmo período, porque são ações sequenciais, tá? E outra coisa que eu percebi, que a gente vai perceber, né? Essas ideias são coordenadas, como eu falei, são completas em sentidos, são orações coordenadas assindéticas, porque elas têm as ideias coordenadas e não tem conjunção de ligação. Então, como eu vou separar essas orações no período? Com vírgula, porque elas são ideias, orações coordenadas assindéticas. Então, é esse o pensamento que eu tenho que ter, tá? Vejam que essas ideias são coordenadas por serem orações coordenadas e não tem conjunção ligando-as. E qual regra? As orações coordenadas assindéticas são separadas entre si por meio de vírgula, tá? Então pense comigo só uma coisa. Por mais que no texto há um sequenciamento de ações, porque eu estou construindo um texto todo ele tem que ser organizado sequencialmente, tá? Como eu estou narrando um fato aqui, é um texto, um trecho de texto narrativo, tá? As ideias são coordenadas porque uma não depende da outra. A mensagem passada, por causa da oração, não vai depender da outra. Por essa razão, são orações coordenadas, tá? E são assindéticas porque não tem conjunção. Então, eu preciso separá-las com vírgula. Orações coordenadas assindéticas são separadas por vírgula. Entendido isso, a gente vai partir agora para separar as conjunções coordenadas sindéticas, que já são aquelas, as orações coordenadas sindéticas já são aquelas que são iniciadas por conjunção. Uma coisa que a gente tem que ter em mente, em primeiro lugar, para ter oração coordenada sindética, eu preciso ter antes uma oração coordenada assindética, ok? Vamos ver nos exemplos. Ó, não pude comparecer ao aniversário, contudo enviei meu presente. Olha lá, tem um sequenciamento de ações, certo? Só enviou o presente porque tinha um aniversário para ir. Entendeu? Esse ordenamento de ações, sequenciamento de ações, para construir o sentido no texto, tá? Para construir um ordenamento textual, uma ordem de ação ocorrida no texto. Entretanto, se eu olhar diretamente essas orações, não pude comparecer ao aniversário. Mensagem completa, deu para entender tranquilamente. Enviei meu presente, mensagem completa, deu para entender completamente, tá? Só que aí eu estou ligando essas duas orações coordenadas com a conjunção contudo, indicando aí uma oposição de ideia entre essas orações com sentido completo. Por quê? Teoricamente só envia o presente se a gente for aniversário, certo? Teoricamente, né? Mas na prática não ocorreu isso. Mas é oposição de ideia. Como que eu vou separar com vírgula? Vamos lá. O segundo. Carlos, ora aparentava calmo, ora agitado. Aí nós temos, de novo, orações coordenadas sindéticas. Ora, conjunção coordenada sindética alternativa. E para botar uma do lado da outra, eu preciso separar com vírgula. Tá? Eu não vou explicar a relação que tem sentidos completos. Ó, Carlos aparentava calmo. Carlos aparentava agitado, ok? Só que dá para perceber que existe no texto um sentido, uma relação de ideias, tá? Então, orações coordenadas sindéticas eu separo com vírgula. Não obtive um bom resultado, pois não me esforcei para tal. Então, já percebi que essa conjunção é coordenada, são orações coordenadas, pois não me esforcei para tal, é coordenada sindética. Então, para iniciar uma oração coordenada sindética, eu tenho que pôr a vírgula. Vamos lá. Vejam que essas ideias são coordenadas por serem orações coordenadas e, com isso, tem conjunção ligando. E qual regra? Orações coordenadas sindéticas separam-se por vírgula, exceto as aditivas.
Então, todas aquelas orações coordenadas iniciadas com conjunção aditiva, eu não separo com vírgula. As demais, explicativa, alternativa, conclusiva e adversativas, eu preciso iniciar essas orações separadas com vírgula, tá? E tem uma observação a se fazer. Eu acabei de falar o que as aditivas não são separadas com vírgula, mas existem dois casos que eu tenho a necessidade de separar as aditivas com vírgula. Vamos lá, tá? Principalmente as iniciadas com a conjunção E. Meu problema está na conjunção E. A aditiva iniciada com conjunção E não é separado por vírgula. Dois casos para separar, tá? Quando possuem sujeitos diferentes, ó, os alunos não se mostraram interessados e o professor não fez questão de incentivá-los. Então, nós temos aí o sujeito alunos na primeira oração, o sujeito professor na segunda. E a conjunção aditiva unindo essas duas orações, conjunção E. Meu problema da aditiva é sempre a conjunção E, tá? Conjunção E não se separa com vírgula. Quando tem sujeitos diferentes, essas orações eu tenho necessidade de separar com vírgula. E quando o conectivo E se apresenta várias vezes repetidos, configurando, portanto, uma figura de linguagem determinada polissíndeto. Quando ela se apresenta várias vezes, essa conjunção aditiva E fazendo um polissíndeto, que é uma figura de linguagem, que é a repetição da conjunção coordenada. Tá? Exemplo, os garotos estudaram e demonstraram seus conhecimentos e sagraram-se vencedores nas Olimpíadas de Matemática. Observa a repetição da conjunção coordenada aditiva aí, configurando aí o polissíndeto, então eu sou obrigado a separar por vírgula. Então, meu problema está na conjunção aditiva aí, que ela que não é separada por vírgula, somente quando possui sujeitos diferentes ou quando vem repetido no início das orações, configurando o polissíndeto, que é repetição de conjunção coordenada, tá? Galera, essa foi a aula de hoje. Chegamos ao nosso fim. Façam as atividades e a gente se vê em breve, pessoal. Tchau, tchau.